Uma alegria poder estar de volta. No final de semana passado, estivemos reunidos todos os líderes das igrejas do Brasil lá em Recife durante 4 dias. E eu me senti bastante privilegiado de poder participar desse encontro. Saímos de lá mais fortalecidos, mais unidos. Nós falamos praticamente do nosso passado, do nosso presente e também aquilo que nós almejamos para o nosso futuro. Foram dias incríveis, tivemos aulas, muitas conversas, foi emocionante poder ver gente de todo o Brasil reunidos, tinha mais de 100 pessoas lá. Foi muito emocionante poder também conhecer os irmãos da igreja em Recife. Eu não conhecia aquele estado, nunca tinha ido para lá e Deus deu essa oportunidade. Foi eu e minha esposa, foi muito bom também estar com ela lá esses dias e poder receber esse alimento, esse banquete espiritual. Hoje eu gostaria de falar sobre seguindo Jesus ou usando Jesus. Nós estamos seguindo Jesus ou nós estamos usando Jesus em nossa vida? E nas Escrituras nós vamos poder aprender um pouco sobre isso. Você já usou a influência de alguém para seu próprio benefício? Levanta aí sua mão, quem já fez isso? Usou a influência de uma pessoa para você ter benefício, por causa da influência dela? Você já usou uma pessoa para tirar proveito dela, para realizar um desejo seu? Certa vez, em 87, eu ainda não era um cristão, eu fui para o Rio de Janeiro com alguns amigos. E um desses meus amigos, a irmã dele namorava um músico que era da banda Titãs. E o Titãs ia fazer um show lá no Canecão. E esse meu amigo, a gente poderia ir para o show do Titãs. Falei, bom, mas ninguém conhece o Titãs. Eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso, que era muito caro. Ele falou, eu tive uma ideia. Aí ele ligou para a irmã dele para ligar para o músico. A irmã dele ligou para o Tony Bellotto na época. E aí a gente foi para o show, todo mundo de graça. E aí a gente ainda foi no ônibus do Titãs, e eu era um fanzaço do Titãs naquela época, troquei maior ideia. Então a gente usou a influência de um amigo para realizar um desejo nosso. E em outras vezes na minha vida, tinha um amigo meu que morava na praia. Ele tinha uma casa lá em Mongaguá. E eu me aproximava dele porque eu gostava de praia. Então ele gostava de estar comigo, a gente era amigo de viagens, mas eu usava a amizade dele para passar finais de semana na praia, na casa dele. E quantas vezes eu fui na praia porque eu ficava na casa desse amigo. E não é errado eu usar a influência de alguém, mas quando a gente tem motivações puras. Mas às vezes a gente nutre no nosso coração motivações que são impuras para realizar um desejo nosso. E Jesus percebeu isso. Hoje, em nossa jornada de vida espiritual, podemos usar Jesus em vez de segui-lo, em vez de engrandecê-lo, em vez de amá-lo, de admirá-lo, de colocar ele como nosso tesouro. Qual é o objetivo da vida cristã? Por que nós estamos aqui hoje de manhã? O que você pretende alcançar durante esse ano na sua vida espiritual? Que área da sua vida você quer crescer? Que área da sua vida você quer ser mais parecido com Jesus? E nós vamos estudar uma palavra de Jesus hoje, que ele traz à tona esses motivos, essas razões, em João capítulo 6, no versículo 10 ao 15. Quem não tem uma Bíblia, acompanha aí com um amigo, uma amiga ao seu lado.
porque isso é a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 10 ao 15. Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar, estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolha os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Vamos orar. Nosso querido Pai poderoso, amado Deus, que conhece as intenções e as motivações dos corações humanos. Queremos nessa manhã, juntos como povo de Deus, discípulos de Jesus, não somente usar Ele, a pessoa dEle, para nosso próprio benefício, mas também nos colocar à disposição como um servo, alguém que vai seguir Ele cada dia, ter Ele como seu maior tesouro, como uma pérola de grande valor, como rei, como mestre, como amigo. Que cada um de nós essa manhã aqui possa ter uma visão correta de quem Cristo é e do que Ele representa para nós. Ajuda-nos como povo de Deus a segui-lo constantemente, intensamente. Porque Ele mesmo falou que aqueles que o seguirem poderão herdar a vida eterna. Essa é a nossa esperança maior. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler traz uma clara descrição de pessoas que estavam à procura de Jesus com um único objetivo. Eles queriam matar a sua fome. E Jesus, percebendo isso, Ele até realiza o milagre. Ele multiplica. Você vê isso nos versículos aí anteriores do que eu li? Que os discípulos estão lá diante daquela multidão e Jesus pergunta assim, intencionalmente, como que nós vamos alimentar toda essa multidão? Para ver o que os discípulos iriam responder. E aí o Felipe falou, olha, a gente só tem aqui um menino que tem, André que fala isso, que tem uns pãezinhos e uns peixes. Mas a Bíblia fala que Jesus queria pôr à prova o coração dos discípulos, para saber que eles já tinham visto outros milagres de Jesus. E aí Jesus faz uma coisa interessante aqui. Jesus, depois de multiplicar, ele antes dá graças a Deus, e uma coisa ele reparte. Então uma lição já para nós. O pão que é Jesus tem que ser repartido. E olha, repartir o pão não é só um ato simbólico. Repartir é repartir o caráter de Jesus, o sofrimento de Jesus, a missão de Jesus. O coração dessa multidão, e toda vez que você encontra Jesus na Bíblia com uma multidão, há conflitos, há desafios.
Ele calcula a despesa com alguns que estavam ali. João capítulo 6, na minha visão, é bem semelhante a Lucas capítulo 14, quando uma multidão estava seguindo Jesus. Ele se virou para ela e disse: olha, se alguém quer me seguir, ame mais a mim do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família. Ele ainda fala em Lucas 9, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esse versículo entrou como uma espada no meu coração. Que adianta qualquer um que está aqui, que se diz um cristão, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A alma é algo muito valioso aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. Podemos perceber que essas pessoas estavam seguindo Jesus não porque amavam Ele, mas porque o que Jesus poderia dar para eles. E hoje aqui, quais são, irmãos e amigos, as motivações que nós temos de seguir Jesus? Você pode dizer: Edson, eu quero seguir Jesus para fugir da ira de Deus. Eu quero seguir Jesus para escapar do inferno. Eu quero seguir Jesus porque eu quero entrar no céu. Eu quero seguir Jesus porque eu quero ter boa saúde, que Ele me proteja da violência. Eu quero seguir Jesus porque Ele me conceda prosperidade material, riqueza. Eu quero seguir Jesus porque Ele pode me dar tudo de bom para mim, me livrar da maldade desse mundo. Mas você já parou para pensar que pode ser que você está seguindo Jesus somente por aquilo que Ele pode te dar e você não quer dar nada para Ele? Você só quer receber o perdão, a eternidade, o consolo, a proteção, o amor dEle, mas você não está disposto a dar sua vida por Ele, a amá-lo, entesourá-lo, glorificá-lo, colocar Ele como centro da nossa vida. No versículo 10, Jesus fala: digam a todos que sentem no chão. Então todos se sentaram, havia ali muita grama naquele lugar, estavam ali quase 5.000 homens. Olha isso aqui. Você acha que o culto de Jesus tinha muitos visitantes ou não? Sim, aleluia, culto de Jesus tem um monte de visitantes. Hoje vai ser um dia incrível para Deus. Muita gente vai se arrepender. Muita gente vai mudar de vida. Será que é isso que vai acontecer? E no versículo 10, a Bíblia afirma que Jesus realizou o desejo desse povo. Eles queriam pão. Eles viam Jesus como rei. Olha só como era o coração desse povo. Quando Jesus fez o milagre, o que ele no versículo 15 fala? Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazer um rei. Então voltou sozinho para o monte. Caiu fora, meu amigo, disso. E é assim, quando a gente encontra alguém que atenda às nossas necessidades, a gente quer estar sempre perto dessa pessoa. Mas as motivações podem estar erradas. Queriam tornar Jesus o político da época, o governador que multiplica, não vai faltar mais pão, não vai faltar mais comida. Jesus tem o plano lá para ajudar cada um de nós a não ter fome. Era o que estava na mente deles. Então o problema, aí eu não vou precisar trabalhar mais, porque Jesus vai multiplicar os pães. Jesus caiu fora.
Mas a Bíblia fala, como interessante a Bíblia, né? Que eles ficaram satisfeitos, comeram à vontade. Esse é nosso Jesus, amém? Às vezes, mesmo com a motivação errada, quando a gente procura Ele, Ele, por amor a nós, Ele nos satisfaz. Ele dá a nós essa sensação de satisfação que só Ele pode dar. A pergunta que eu fiz para mim, que eu quero fazer para você hoje aqui de manhã: você está satisfeito com Jesus? Você está apaixonado por Ele ou apaixonada por Ele? Você quer que Ele seja famoso, conhecido? Você quer que a mensagem dele alcance novas vidas? Isso são coisas para a gente pensar. A multidão queria fazê-lo Jesus rei. Hoje reconhecemos Jesus como nosso rei de fato? Ou queremos forçá-lo a ser um rei que atenda somente aos nossos desejos? São perguntas que eu fiz para mim. Eu quero realmente que Jesus reine sobre mim? Ou eu quero apenas que Ele seja um rei que atenda a meus desejos? E Jesus conhece cada um de nós profundamente. No capítulo 6, versículo 25, por que aquela multidão estava com motivações erradas? Isso aí passa um dia, aí vai no outro dia, depois desse grande milagre, no versículo 25. A mesma multidão está lá com Jesus, ele queria ver multiplicação número 2 de pães e peixes. Estamos aqui, versículo 25 até o 27. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem a autoridade. A mesma multidão, Jesus tinha pegado um barco, ido para o outro lado, eles pegam um barco e vai atrás. E é assim, onde está acontecendo qualquer coisa diferente, os curiosos vão lá. Quero ver esse grande homem de Deus que está fazendo esse milagre. Que eles nunca tinham visto isso na vida deles. Imagina nós no meio dessa multidão. Vamos nos transportar agora para a época lá da Palestina, da Judéia. Vamos memorizar cada cena. Jesus lá orando no meio de 5.000 homens. E aí o pão e o peixe começam a correr solto, sem eles terem pescado nada, sem eles terem feito força alguma, e eles comendo, porque havia muita necessidade naquela época, havia muita pobreza. E Jesus é o cara ideal para satisfazer as nossas necessidades. E a gente vê que novamente o culto de Jesus está lotado de gente. Uma grande multidão vai lá para novamente ter esse encontro com Ele. Mas o que estava no coração dessa multidão? O próprio Jesus fala. No versículo 26. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Motivações erradas aqui. Faltou entendimento, faltou clareza do porquê ir até Ele, do que o procurar. Hoje, todos nós aqui, há uma multidão lá fora procurando Jesus também, querendo esse encontro pessoal com Ele.
Mas eu quero só desfrutar do que Ele pode me dar de bom, daquilo que eu já citei aqui antes. Mas eu estou disposto a me render e dizer para Ele: olha, eu entrego minha vida ao Senhor em oferta, para servir Teu reino. Sabe uma coisa que eu aprendi nesse retiro aí, nesse encontro de líderes? Teve irmãos assim que saíram do nosso movimento e foram para outras cidades. E chegaram nessas cidades, eles começaram a pregar o evangelho lá. Sem ninguém pedir, sem pedir autorização de ninguém. E eles queriam ajuda da liderança para continuar esse trabalho. Tinha um casal lá de Campo Grande, Mato Grosso. E eu fui conversar com esse homem. Falei: e por que você veio para essa reunião? O que motivou você vir aqui? Não, que eu quero a ajuda de vocês, eu quero alguém que me direcione, eu quero servir a Deus lá, eu e minha família. Aí ele me apresentou, ele era lá do Rio de Janeiro. E eu fiquei emocionado que o grupo dele já cresceram lá em Campo Grande. Só ele e a esposa. Tinha um casal de Campina Grande, da Paraíba, que era de uma outra igreja, conheceu um irmão nosso na fé, pediu ajuda. O irmão: olha, você quer ajuda, vem conhecer a gente, o nosso trabalho. Tem um retiro aí de líderes. Ele veio, ele e a esposa. E eu bati um papo com esse homem também. Essa semana ele me pediu: me manda um manual de discípulo, porque eu quero estudar a Bíblia como vocês estudam a Bíblia com as pessoas. Olha que fantástico isso. Eu fiquei pensando: Deus, o Senhor quer espalhar o Evangelho pelo Brasil inteiro. São Paulo é um celeiro de liderança, de gente que tem muitos anos na fé, que tem muito conhecimento, que já teve muita pregação, já teve muito tempo de discipulado. E nós, será que nós estamos com esse coração? Queremos ser usados por Deus nesse Brasil enorme. É para a gente pensar. Talvez alguns foram naquela reunião de Jesus porque comeram os pães, ficaram satisfeitos, mas alguns deviam ter problema com drogas. E procuraram ele para ser curado do vício. Outros talvez estivessem com depressão, com vazio. E foram na reunião de Jesus porque sabia que ele curava as pessoas. E não havia medicina naquela época, os médicos eram raros. Então Jesus se tornou o homem mais famoso da região lá. Alguns foram procurar Jesus, talvez porque queriam restaurar seu casamento. Alguns foram procurar Jesus para se livrar das doenças, talvez. Alguns foram procurar Jesus porque andavam perturbados espiritualmente, com a alma perturbada. Olha, se tem uma coisa que eu vejo mais nos dias de hoje é gente perturbada. Só anda correndo, não tem tempo de meditar, não tem tempo de parar para pensar na vida. É uma correria doida. Falo: gente, onde que a gente vai parar com isso tudo? E você vai para um encontro desse, se você não tiver assim com o coração muito certo, que lá você tem que parar para pensar, não tem correria lá. Lá você tem que orar, tem que refletir, você tem que conversar com as pessoas sobre seu coração, sobre suas lutas. Então, seguir Jesus é seguir Ele de perto, é seguir Ele intensamente, constantemente. Ainda outros procuram Jesus para melhorar de vida. Como sabemos então, Edson, se estamos seguindo Jesus ou estamos usando Jesus? João capítulo 6, versículo 31.
Jesus falou: olha, vocês estão me procurando não porque entenderam os milagres meus, mas porque comeram os pães. Aí surgiu uma discussão lá. Aí no versículo 31, eles respondem: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim. Embora estejam me vendo, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. De modo nenhum jogarei fora aqueles que vieram a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem um Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu o ressuscitarei. Como podemos então saber se estamos seguindo Jesus, amando Jesus, ou estamos usando Jesus? Aqui nesse salão e lá fora, só existe dois tipos de pessoas: os que seguem a Jesus e os demais. Tem gente que odeia Jesus, tem gente que é indiferente a Jesus, tem gente que até blasfema contra Jesus, despreza o amor dele. E eu sei que nós não estamos nessa categoria, porque o Brasil é um país estritamente religioso. Segundo o último IBGE, 70% a 80% da nossa população é de gente que crê. Mas crê de que forma? Porque se fomos discípulos, como nós falamos que somos, o Brasil estaria totalmente transformado. Porque é muita gente. Então tem alguma coisa errada. E eu sei o que há de errado. Porque nós somos religiosos. Essa é a grande realidade. Somos um povo religioso. Todo mundo fala de Deus. Eu vi essa semana uma reportagem de uns homens que foram assaltar um banco, que foi explodir caixa eletrônico. Eles conseguiram. Sabe o que eles fizeram depois de conseguirem arrombar o banco? Reuniram para orar. Por que eles fizeram isso? Porque eles acreditam que Deus estava com eles nesse plano deles. Então Deus me protegeu, Deus fez que o roubo desse certo, e agora eu vou desfrutar do fruto do roubo. E às vezes eu arrisco a dizer que alguns cristãos também assim agem assim com Deus. E para envergonhar alguns aqui ainda não conhecem a Deus. Jesus, ele fala para esses homens, ele fala como pão que desceu do céu. E pão, por que pão está na Bíblia? Porque ninguém vive sem comer pão. Naquela época não era diferente. O pão era a comida principal dos judeus. Se não tiver pão numa casa, está ferrado. E Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu, mas o que vocês precisam alimentar não é só a fome de vocês, física, mas é a alma
E eu sou aquele que alimenta a sua alma. Eu sou filho de Deus. E Jesus fala isso, deixa isso claro para nós aí no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Tem uma música do Titãs que fala: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? Do que nós temos fome hoje? Do que nós temos sede? Né? De ser mais como Jesus. Isso individualmente e também coletivamente. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de povo nós queremos ser? Que tipo de espiritualidade nós queremos conquistar, alcançar? Individualmente e coletivamente. Isso cabe como a gente enxerga Jesus. No versículo 39, a Bíblia diz assim, isso é Jesus: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. A Bíblia fala de um último dia. E o desejo de Jesus é que nenhum que segue a Ele se perca. Mas a gente vê na Bíblia pessoas que seguiam Jesus, e a gente vai ver nessa história, que estavam seguindo Jesus, que se perderam. Um é Demas, que Paulo fala: Demas se apaixonou por esse mundo e me abandonou. O outro é Ananias e Safira, que por causa do dinheiro, por causa da ganância, foram desonestos com Deus e morreram. Viviam dentro da igreja, mas em um momento perderam sua fé, perderam o coração, perderam a essência de ser cristão. E vai ter um último dia. E qual é o último dia? Na minha visão, o último dia é o dia que a gente morre. Esse é o nosso último dia. Não tem como a gente fazer retrospectiva da nossa morte. Eu vou voltar para fazer uma... Em filme dá para fazer isso, né? Você edita o filme e faz uma nova cena. Não dá. Morreu. Acabou. Nossa vida vai para onde? Aí Jesus está prometendo que vai ressuscitar, assim como Ele ressuscitou, no último dia cada um de nós. Olha, isso para mim é assombroso, não sei para você. Isso para mim... Imagina eu ressuscitar no último dia e ouvir de Jesus: Edson, eu não te conheço. No versículo 41, olha aí o que acontece depois de Jesus colocar todas essas questões, revelar as motivações daquele povo. Versículo 41, eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Olha, existe um lugar chamado céu, que eu não sei onde é que é. Esse universo é enorme. Mas Jesus está falando que ele desceu do céu e veio para esse mundo inferior, onde estão essas criaturas como nós, pecadoras. Mas ele desceu com um propósito. Ele veio ao mundo para dar a nós a luz da vida, para dar um sentido verdadeiro à nossa vida, para satisfazer nossa alma. Hoje de manhã eu acordei bem cedo, eu costumo fazer isso, fui lá num parque em frente da minha casa orar, estava chovendo. Aí eu falei: vou ou não vou, aquela luta no meu coração saía pingando lá aqueles pingos. Quantas vezes eu já fiquei na chuva jogando bola e fazendo um monte de coisa errada.
Ontem lá no Lula Palusa estava uma chuva danada, tinha um monte de gente lá, vibrando, né? Não nada. Mas aí eu estava com essa luta no meu coração, sair da cama cedo para ir orar no parque. Aí eu decidi, eu fui lá. E quando eu fui lá orar, quem tocou a mim foi os pássaros. Eles começam a cantar na chuva. Falei, caramba, eu não estou nem com disposição de cantar e os pássaros estão cantando. Então, assim, você vê como você decide algo que é rápido, que você não está com o coração para fazer, mas você se enche de ânimo, de coragem, porque Deus usa as coisas, até a natureza, para nos encorajar. Por isso que Jesus, quando no versículo 15 quiseram fazer ele rei, ele voltou sozinho para o monte, que ele houve tentação. Imagina, ser rei. Eu quero esse cara como meu líder. Ele falou, não, eu vou cair fora disso aqui, porque senão eu posso ser tentado a ser esse rei mesmo. Esse povo tem necessidade. Quando vem a tentação, o que você faz? Você corre para Deus ou você corre de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Então, irmãos e amigos, chegou o dia da decisão. Porque diante dessa multidão tem que chegar a algum lugar, esse encontro. Não pode sair do mesmo jeito que eles chegaram ali. Em João capítulo 6, do versículo 60 ao 64, vamos nos surpreender com isso aqui agora. Jesus calculando as despesas com os discípulos. As pessoas que estavam ali seguindo a ele. Versículo 60 de João capítulo 6. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar esse ensinamento? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele, por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida ao ser humano. O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Então, diante do fato de Jesus dizer que ele é o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo, isso é muito difícil de aceitar. Eu não quero esse tipo de pão. O pão que eu quero é aquele que você multiplicou lá. O peixe. Eu quero o lado bom da coisa, do cristianismo. Mas repartir o pão, repartir Cristo com as pessoas, deixa isso para alguns seletos homens e mulheres de Deus, que meu papel na igreja, diante de Cristo, é só de ouvir o que os outros vão falar e seguir eles. Não fazer a vontade do Pai. E eu sou tentado a fazer assim também. Tem o Héctor, tem o Jorge, tem o Marcelo, tem o Nakashima, tem Murilo, tem os irmãos lá. E eu, Edson? Eu critico Jesus, eu falo para ele que ele ensina é muito difícil, ou eu aceito ele como meu mestre e meu Senhor? Seguir Jesus é uma decisão livre. Não seguir Jesus também é uma decisão também livre. Hoje aqui, e você que está estudando a Bíblia com alguém, você ainda não é um cristão, ou você está voltando para o convívio, como você reage diante das palavras de Jesus? Porque as palavras de Jesus, às vezes, confrontam nosso coração, nosso pecado. E aí reagimos. Ontem eu não estava bem. Aí minha esposa queria ter uma conversa comigo. Eu falei: olha, é melhor você não conversar comigo agora, que eu não estou bem, eu vou pecar. Deixa eu orar, depois a gente conversa.
Eu estava bem orgulhoso, bem resistente. Ela queria entrar no meu coração para me ajudar. Como nós reagimos quando alguém vem querer entrar no nosso coração? Eu tenho muita dificuldade, eu peço suas orações. Mas se a gente quer ser como Jesus, e eu sei que vocês querem, a gente precisa desenvolver essa humildade. Se deixar quebrantar. Ter o coração de quebrantamento, de contrição. A Bíblia é um livro, as pessoas falam às vezes que a Bíblia é muito ofensiva. Hoje está muito na moda falar isso. Para quem não conhece Deus, a Bíblia fala umas coisas que ofendem as pessoas. Mas as pessoas não se dão conta do quanto elas ofendem a Deus com seus pecados. Então a pergunta que eu quero deixar hoje de manhã, o que faremos com as palavras de Jesus? Que decisão nós vamos tomar? Para terminar, em João capítulo 6, versículo 65 ao 69, Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Para onde nós iremos? Essa é a pergunta que Pedro respondeu para Jesus. Vocês também querem ir embora? Que imagina os discípulos ouvindo gente indo embora. Aquela multidão saindo, um monte de gente. Às vezes a gente, quando vê algumas pessoas abandonando a fé, a gente fica abalado, porque talvez eu possa ser o próximo a fazer isso. Abandonar o convívio da igreja. E alguns abandonar Jesus literalmente. Escolhe outras coisas. E hoje eu quero responder essa pergunta prestando atenção na declaração de Pedro. Versículo 68. Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Olha, eu não sei você, mas isso é emocionante. Eu fiquei pensando, como será a vida no céu? Você já parou para pensar nisso? O céu vai ser um lugar onde a gente só vai... eu vou ficar no céu lá só dormindo. Eu vou ficar no céu que nem na praia lá, deitado numa rede eternamente. Eu vou ficar no céu comendo as melhores comidas. Olha, pelo que eu descobri, no céu a gente vai ter trabalho ainda. Que a Bíblia fala que a gente tem que continuar crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Claro que lá não vai haver tristeza, lá não vai haver dor, mas olha, lá a gente vai continuar crescendo, amém? Para a glória de Deus. Se você tiver dúvida, leia 2 Pedro 3,18. Pense nessa escritura, só nesse versículo. Continue a crescer. Assim como Pedro, como nós viveremos nossa vida a partir de hoje? E para quem nós viveremos? Jesus é o único, irmãos e amigos, que tem as palavras que dão vida eterna. Vamos orar e agradecer a Ele por isso. Pai, muito obrigado pelo exemplo de Jesus, porque às vezes Ele atende nossos desejos impuros, nossas motivações impuras,
porque Ele quer saciar nossa sede, nossa fome. Mas às vezes também Ele não faz, como Ele não fez aqui no encontro que essa multidão teve pela segunda vez com Ele. Ajuda-nos a ser um povo que entende o amor do Senhor Jesus em toda a sua largura, altura, profundidade. Ajuda-nos a não somente usar a vida de Jesus para nosso benefício, mas segui-lo, sonhar com Ele, servir a Ele, dar a nossa vida pela causa dEle. Obrigado por esse privilégio de desfrutar dessa pérola que é Jesus, esse tesouro que cada um de nós tem o privilégio de desfrutar e receber. Oramos em nome dele.